Nosso vídeo hoje é sobre síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma situação que, quando presente, aumenta bastante a incidência de diabetes, de infarto do miocárdio, de AVC, de morte súbita e de várias outras morbidades. A síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores que, quando presentes, aumenta bastante a incidência de infarto, a incidência de AVC, a incidência de morte súbita, a incidência de diabetes mellitus tipo 2 e de várias outras morbidades. E a síndrome metabólica, ela tem como base a resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do nosso pâncreas e tem como objetivo fazer o transporte da glicose para dentro da célula. Quando essas células têm uma resistência à ação da insulina, o nosso pâncreas entende isso como a necessidade de produzir uma maior quantidade de insulina. E a insulina, em maior quantidade, ela traz vários efeitos desfavoráveis para o nosso organismo. Três condições do dia a dia são básicas para que ocorra uma resistência à ação da insulina e, consequentemente, a síndrome metabólica: a obesidade, o sedentarismo e a alimentação. A obesidade, a gente considera aqui como através da medida da circunferência abdominal, que a gente mede com a fita métrica mesmo, a fita métrica comum. Quando a circunferência abdominal em homens é maior que 102 centímetros, ou em mulheres maior que 88 centímetros, nós damos o diagnóstico de gordura abdominal, de gordura visceral. Então, essa é uma condição sine qua non para a resistência à insulina e para a síndrome metabólica. Uma outra condição é o sedentarismo. A falta de atividade física diminui a sensibilidade das nossas células à ação da insulina, principalmente das nossas células musculares. E a outra condição também fundamental para o desenvolvimento da resistência à insulina e, consequentemente, da síndrome metabólica é a alimentação. Cada vez mais nós nos alimentamos com carboidratos simples e, consequentemente, com carboidratos com alto teor de glicose. E aí pode acontecer três cenários. Cenário 1, quando a gente ingere uma quantidade de glicose mais ou menos igual à quantidade de glicose necessária para produzir a energia que o nosso organismo necessita, isso aí vai para o 0 a 0, não tem problema nenhum. Com o cenário 2, quando nós ingerimos uma quantidade de glicose levemente maior do que a quantidade necessária para gerar energia, essa glicose excedente ela é armazenada do nosso organismo na forma de glicogênio, armazenada principalmente nas células musculares e no fígado. E isso, na verdade, é positivo, porque é essa reserva de glicose armazenada como glicogênio que vai evitar que a gente entre em hipoglicemia. Mas o grande problema vem no cenário 3. É quando nós ingerimos uma quantidade de glicose muito maior do que a necessidade para gerar energia para o nosso organismo e muito maior do que a capacidade do organismo de armazenar essa glicose como glicogênio. Então, essa glicose excedente toma outros caminhos. Ela vai ser transformada em ácidos graxos, daí transformada em triglicérides e aí sim armazenada principalmente no fígado, levando a esteatose hepática e nas vísceras, levando à obesidade visceral. Então, é esse desequilíbrio, principalmente entre a ingestão de grande quantidade de carboidratos e a ingestão de gordura saturada, que leva à obesidade visceral, à resistência à insulina e, consequentemente, à síndrome metabólica. Mas, de maneira prática, como a gente pode diagnosticar? Como a gente saber se a pessoa
tem uma síndrome metabólica ou não. Nós temos 5 fatores de risco que levamos em consideração. Fator de risco número 1, obesidade, através da medida da circunferência abdominal. Quando essa medida da circunferência abdominal for maior que 102 centímetros em homem, 88 centímetros em mulheres, tem obesidade visceral, tem resistência à insulina. Esse é o fator de risco 1. Fator de risco 2, quando a dosagem sérica do HDL colesterol for menor que 40 milímetros ou 40 miligramas por decilitro em homens ou 50 miligramas por decilitro em mulheres. Terceiro critério, quando os níveis de triglicérides em homens ou mulheres forem maior que 150. Quarto critério, quando a pressão arterial for maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio. E quinto critério, quando a glicemia estiver alterada. Então, levando em consideração esses 5 critérios, quando nós identificamos 3 desses critérios em um paciente, significa que ele tem uma resistência à insulina e podemos afirmar que ele é portador de síndrome metabólica. Consequentemente, nós podemos afirmar que essa pessoa tem uma chance muito maior de desenvolver eventos cardiovasculares, como AVC, como infarto, como diabetes, como morte súbita e várias outras morbidades. Mas quais os sintomas? Quais os sintomas da síndrome metabólica? O que é que a pessoa sente? Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi hoje. Paciente masculino, 46 anos, que veio se consultar, onde a queixa principal dele era: eu não estou bem, eu estou muito cansado. Doutor, eu acordo, eu levanto de manhã já cansado. Em qualquer reunião que eu participo no início da tarde, eu já estou cochilando. Eu estou com dores, se queixava de dores no joelho, principalmente nos 2 joelhos. Ele se queixava também do baixo desempenho sexual que vinha acontecendo há alguns meses. E uma outra queixa, que relatou que a mulher dele estava reclamando muito, pois ele estava roncando muito durante o sono, assustando inclusive a mulher, que parecia que ele estava morrendo, né? Então, esses são alguns dos sintomas clássicos do paciente com síndrome metabólica. Aí, quando eu fui ver os exames de laboratório dele, ele estava com triglicéridos de 235, estava com HDL colesterol de 35, estava com a glicemia de 117 e estava com a pressão arterial de 140 por 95. Então, ele preenchia todos os critérios para o diagnóstico da síndrome metabólica. E aí eu tive que conversar com ele, que ele, a partir desse momento, com esses critérios, ele estava entre as pessoas que têm o maior risco de desenvolver um evento cardiovascular. Então, ele tem o maior risco de desenvolver um infarto, de desenvolver um AVC, de ter uma morte súbita, de ter problemas osteoarticulares, de ter uma queda no desempenho sexual. Logo, a abordagem não pode ser de uma coisa dessa isoladamente. Não, tome apenas um estimulante na área sexual, ou tome apenas um remédio para a glicose. Não. A gente tem que tratar o X da questão. E de que maneira a gente abordar? Como tratar o X da questão no paciente com síndrome metabólica? O primeiro passo, e o passo mais importante, e o segundo passo mais importante, o terceiro passo mais importante, são as mudanças do estilo de vida. A alimentação adequada, ingerir menos carboidrato simples, tirar da dieta alimentos industrializados, né? Praticar uma atividade física regular para que deixe as suas células musculares mais sensíveis à ação da insulina. Ter um sono reparador, investigar essa qualidade do sono dele e procurar estimular um sono reparador, um sono em que ele entre na fase profunda, de sono profundo. Diminuir o nível de estresse, combater o estresse oxidativo, a inflamação crônica e o uso de algumas drogas sensibilizadoras de insulina. Uma situação à parte, que é bom a gente comentar quando a gente fala de síndrome metabólica,
são as mulheres portadoras de ovários policísticos, que podem desenvolver síndrome metabólica, podem desenvolver resistência à insulina, mesmo não sendo obesas. Então, esse grupo, e do grupo das mulheres portadoras de ovários policísticos, é um grupo que tem que ser visto à parte, inclusive desses critérios que eu relatei em relação aos outros pacientes.